Núcleo de Estudos Sociopolíticos da Arquidiocese de Belo Horizonte, Unesp, a PUC Minas, o Centro Nacional de Fé e Política Dom Helder Câmara, vinculado à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, em parceria com o Conselho Nacional do Laicato do Brasil e a Comissão Brasileira Justiça e Paz, lançaram a cartilha Eleições 2014, cuja temática é Seu voto tem consequências. Um novo mundo, uma nova sociedade. O objetivo da cartilha é auxiliar o cristão na preparação das eleições de outubro. Para falar mais sobre o assunto, converso com o coordenador do Unesp, Robson Sávio. Robson, seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. Para começar a entrevista, quais que são as principais recomendações da cartilha? Olha, essa cartilha ela segue uma tradição das cartilhas produzidas pela Igreja Católica, baseada no método ver, julgar e agir. Então, numa primeira parte é feita uma espécie de análise de conjuntura do cenário político brasileiro, social e político, mostrando que nos últimos anos nós tivemos conquistas importantes, né? Um avanço nas políticas sociais, isso é muito significativo. Num segundo momento, julga-se um pouco essas conquistas à luz da palavra de Deus e dos documentos da Igreja, e aí nós verificamos que, além das conquistas, apesar das conquistas, a sociedade brasileira ainda tem muitos problemas, né? Uma violência que campeia, que dizima a vida de milhares de pessoas, de jovens, problemas relacionados à educação, saúde, transporte de qualidade muito duvidosa, e nesse sentido, né, é preciso pensar numa condição para mudar, melhorar essa realidade. Então, no terceiro ponto, né, o agir significa, a partir da constatação dos avanços, da realidade dos problemas, quais são aqueles candidatos, aqueles partidos que oferecem propostas interessantes para mudar um pouco essa realidade. Agora, na própria cartilha, há uma indicação de como usá-la da melhor forma, né? Quais que são essas recomendações? Olha, existe uma rede muito ampla dentro da Igreja Católica, das igrejas cristãs, da utilização desse tipo de material, né? Desde a década de 60 já é uma tradição de uso de materiais de formação por vários movimentos da Igreja. Então você tem desde as comunidades eclesiais de base que têm encontros regulares, grupos de oração com essa mesma prática de encontros regulares, grupos de fé e política, pastorais sociais que reúnem com bastante frequência para discutir questões, mas eventualmente essa cartilha ela pode ser usada em momentos de celebração, no final de uma missa, no encontro de um grupo ou de uma pastoral, ou seja, a ideia da cartilha é que as pessoas possam refletir um pouco sobre a realidade, sobre os problemas, sobre os avanços, sobre as conquistas, sobre os dilemas e possam pensar um pouco mais a respeito das eleições. Lembrando que numa democracia representativa, nós elegemos nossos representantes, portanto, devemos conhecer bem esses representantes para depois não ficar com aquela velha desculpa de que não temos nada com aqueles que elegemos. Essa é a desculpa, digamos assim, mais estapafúrdia, né? Porque somos nós que elegemos as pessoas que estão lá, e mais do que isso. Lembrar que o voto é o primeiro passo no sistema de representação política. Além de votar bem, de escolher bons candidatos, é preciso acompanhar os eleitos. Portanto, a eleição é o primeiro passo de uma longa jornada. O Papa Paulo VI, ele afirma que a política é uma forma sublime do exercício da caridade. Então, como que o cristão pode praticar a caridade dentro da política? Olha, essa frase do Papa Paulo VI é uma frase que ela sempre permeou um pouco, digamos assim, aqueles militantes católicos que sempre tiveram na política algo importante para a transformação da sociedade. Qual que é o sentido dessa frase? É o sentido de que, através da política, você pode melhorar as condições de vida das pessoas. Você pode fazer o bem. E aí nós temos que entender política no sentido amplo. Não somente a política que se dá nos partidos, no Congresso, na Câmara, no Senado, na Assembleia Legislativa, mas a política que, inclusive, se dá nas relações cotidianas. Nós fazemos política o tempo todo, quando escolhemos, quando fazemos opção, quando deixamos de fazer alguma coisa. E, nesse sentido, a nossa ação ela pode ajudar o outro, ela pode tornar o outro mais feliz, ela pode incluir as pessoas. E, em relação ao Estado e ao poder público, os bons políticos eles podem fazer muito da caridade cristã. Por exemplo, ao priorizar as pessoas, né, as famílias, e não, eventualmente, obras. Né? Quer dizer,
Muitas vezes o político, aquele que é eleito, ele tem que ter prioridades governamentais. Qual que é a prioridade? É a vida, são as pessoas, e isso é uma forma do exercício da caridade cristã. Então, também a igreja tem uma preocupação de chegar próximo aos quadros dos partidos que disputam as eleições, no sentido de mostrar a responsabilidade que esses representantes têm. Ainda mais num contexto político no qual, infelizmente, é o poder econômico que tem determinado aqueles que ganham as eleições. Isso, inclusive, é um dos pontos que a CNBB tem reafirmado muito nessa campanha, a necessidade de uma reforma política. Porque hoje, com o sistema de financiamento privado, quando nós verificamos quem são os eleitos, nós verificamos também que os eleitos são aqueles que têm grande quantidade de dinheiro das empresas. E será que essas pessoas, elas eleitas pelas empresas, elas poderão representar os interesses populares? E essa é uma boa pergunta que o eleitor deve fazer. Com certeza. O Papa Francisco, em uma resposta a um questionamento de um estudante italiano, ele diz que todo cristão também tem obrigação de participar e envolver-se com a política. Então, além da caridade, qual é a outra forma, quais são as formas do cristão participar da política? Essa fala do Papa Francisco, inclusive, ela estará presente numa série de vídeos que o Unesp está produzindo para a CNBB, que serão lançados na próxima semana no Brasil inteiro, nas emissoras católicas, nas redes sociais, em canais do YouTube, para ser usado também nas comunidades. Esses vídeos também fazem parte desse processo de formação política para a cidadania. E, na verdade, essa fala do Papa Francisco é muito importante, porque ele mostra com toda a clareza que a ação política do cristão pode transformar a realidade. E que o cristão ele tem essa missão. Essa missão de ser, digamos assim, lembrando o Evangelho, um pouco fermento na massa. Ele não pode ter aquela atitude cômoda e acomodada de não se preocupar com nada, ou uma atitude egoísta de pensar que somente deve resolver os seus próprios problemas. Vivemos em comunidade, temos problemas que são comuns, precisamos então nos envolver nessas discussões. E uma das formas de envolver nessas discussões é, na democracia representativa, elegendo candidatos que tenham responsabilidade com o eleitor, que tenham uma vida que já demonstrou compromissos com a sociedade, com a justiça, e isso é uma das formas de escolha e depois de acompanhamento dos eleitos. Esses vídeos que você citou são produzidos pelos Unesp e já estarão disponíveis quando? Esses vídeos nós estamos terminando de produzi-los agora nessa semana. Nós esperamos que nos próximos 10 dias eles comecem primeiro pelas redes sociais, através de canais no YouTube, no site do Unesp, da Arquidiocese, da CNBB, mas nós também estamos negociando com as emissoras católicas e educativas a exibição dessa série. E na experiência que nós tivemos dos vídeos das eleições de 2012, a partir do momento que ele começa a ser divulgado, ele ganha uma ampla rede de divulgação. Inclusive, tivemos portais de notícias que depositaram os vídeos. E a ideia é atingir um público que não foi atingido pela cartilha e que pode, a partir desses conteúdos dos vídeos, discutir um pouquinho a sua responsabilidade enquanto cristão, enquanto eleitor, enquanto brasileiro, num processo eleitoral que tem que se comprometer, de fato, com uma situação na qual os eleitos sejam escolhidos e depois sejam acompanhados. As manifestações de junho também são citadas na cartilha, né, Robson? As manifestações elas fizeram parte de um contexto de que vários segmentos da sociedade civil e alguns movimentos sociais resolveram aproveitar um momento de grande visibilidade internacional do Brasil para demandar um pouco, digamos assim, de melhoria dos serviços públicos. É muito importante que as pessoas entendam que o Brasil, dos últimos 10, 15 anos, teve uma mudança importante. Uma parte significativa das pessoas mais pobres, através de mecanismos de transferência de renda e de consumo, conseguiram chegar na classe média. Ao chegar na classe média, perceberam que tão bom quanto ter um smartphone e uma televisão de LCD é ser bem tratado num posto de saúde, numa escola pública e ser transportado num ônibus e não numa carroça. Então, essas pessoas começaram a pedir melhoria de serviços públicos. E isso é muito importante. Mostrou para os governantes de todos os níveis, do município, do Estado e da União, que
Impostos, tributos e taxas devem ser transformados em políticas públicas de qualidade para todos os cidadãos. E não para meia dúzia da classe média que tem o seu carro e boas estradas, eventualmente, que desfrutam do trânsito. E as pessoas que vivem do ônibus, ficam naquela situação penosa. Então, esse novo perfil de uma classe média expandida exige hoje um país mais igualitário e isso é muito importante. A cartilha, ela informa que para termos um país melhor, necessitamos de uma reforma política. Isso é fundamental, né? Aquilo que eu disse um pouco em relação ao financiamento de campanha. Nós temos hoje um modelo político e eleitoral, mas principalmente eleitoral, que ele tem criado uma série de mazelas, de problemas que, ao fim e ao cabo, tem resultado no distanciamento do representante com os representados, do político eleito dos seus eleitores. Não é à toa que nas manifestações tinha muita faixa do tipo, você não me representa. Olha, numa democracia não pode haver um distanciamento entre representantes e representados. Os representantes devem representar o povo e os representados devem se sentir representados por aqueles que são eleitos. E o modelo atual é um modelo que privilegia os grandes financiadores de campanha e aqueles que são eleitos para defender os interesses desses grupos, muitas vezes setores da sociedade conservadores, como o agronegócio, o setor industrial, o setor financeiro, e nem sempre os interesses populares. Além de ter distorções, como, por exemplo, a baixíssima representação feminina no conjunto dos eleitos. Então, essas e outras questões precisam ser mudadas. Ok, muito obrigada pela sua presença, Obrigado. Robson Saivo. Para quem tiver interesse na cartilha, acesse o site www.cpp.com.br ou ligue para 0800 703 8353. Horizonte Notícia fica por aqui. Até o próximo programa.